Olá, Rosana, boa noite. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos que estão nos vendo hoje. Sim, já já o seu Patrício consegue entrar aqui com a gente. Mandei o link de novo para ele. O Flávio hoje está fazendo evangelho lá na Seara, em Quiririm. Não vai poder participar conosco. Mas nós estamos aqui, né? E vamos embora estudar. Vamos fazer nossa oração? Vamos lá. Então, vou fazer. Convido a todos para juntos agradecermos por essa oportunidade de estudos, por estarmos reunidos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por podermos estudar, pela nossa busca e por todos esses livros que estão disponíveis para nos auxiliar, para guiar as nossas reflexões. Obrigada, Jesus, por todos esses instrumentos que temos à nossa disposição, que possamos fazer bom uso de tudo que temos aqui, para que a nossa evolução seja cada vez mais rápida, possamos caminhar sempre para frente. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, que assim seja. Vamos dar boa noite, né, Rosana, para os nossos amigos, para a Sálvia que está aqui conosco. Oi, Sálvia, boa noite. Vem, O Sálvia. Bernardo está aqui também, boa noite, seu Bernardo. Deixa eu só tirar isso daqui, que a gente já começou. Seu Patrício logo, logo chega para ficar com a gente. E nós paramos no capítulo 34. Na semana passada a gente tinha começado a ler. A gente falou que eles chegaram numa casa simples, né? E que e o André Luiz ficou assustado da quantidade de espíritos, né, desencarnados que ele viu acompanhando os encarnados, andando de carro, pendurado nas sacadas. Lembra que a gente até comentou isso, Rosana? Sim, sim. E a Cristininha chegou aqui também. Boa noite, Cristininha. Oi, Cris. E é isso. Agora a gente vai continuar, então, a partir do terceiro parágrafo. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. Achou aí, Rosana? Achei. Então tá bom. Para quem está acompanhando com esse livro aqui, mais antigo, é o terceiro parágrafo na página 211. No PDF tá em qual? 112. PDF 112. Seu Patrício está chegando aqui. Opa. Quer começar a ler, Rosana, por favor? Daí eu já espero Pode o seu deixar. Patrício chegar. Eu já vou começar, então. Vamos lá. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se uma às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor, nas ruas ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro do campo da paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela primeira vez que descíamos ao ambiente da costa em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos desfrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie. Acho que vale uma pausa, Rosana. Sim. Você viu a dificuldade, né? Porque eles eram, vamos dizer assim, novatos, né? Nessa primeira visita, e mesmo com
vamos dizer assim, com a preparação que eles fizeram anteriormente, por isso que eu acho que aí até justifica por que eles pararam lá no Campo de Paz, né? Já para ir, né, devagarinho, né, se aproximando da crosta e poder resistir, né, a toda essa, poder estar preparado para toda essa energia ruim, essa energia negativa, né, para que eles estivessem mais fortalecidos, né? Muito interessante. É Você como percebe? mergulhar, né? Me lembrou Aham. mergulhar no oceano, né? Para quem conhece um pouco, já viu algumas instruções de técnica de mergulho, quando você desce ao fundo, você tem que, apesar que seria no sentido contrário, né? Quando você sobe para a superfície, você tem que subir devagar, né? Não pode. Acho que é mais ou menos isso, né? Você chega lá, ele foi parando até chegar aonde a vibração estava mais densa, né? Não sei se você reparou, Rosana, mas lembra no nosso lar que o André Uhum. teve permissão de voltar para a costa, não teve? Que Teve. tá, e aqui ele falou, foi a primeira vez que vocês vieram para cá em missão de análise mais, cadê? Mais intenso. Intensa. É, então, foi por isso que eles estavam com essa dificuldade maior, né? Porque agora eles estavam numa missão diferente. Lembra que eles tiveram aquele tratamento lá no nosso lar para conseguir ter uma visão mais aguçada, né? Aham, sim. Por isso que eles estavam vendo tudo aquilo nas ruas também, né? Ó, peraí, Rosana, que o seu Patrício está mandando mensagem. Não. Ah, o seu Patrício está no hospital. Ah, nossa. Então, Então, isso, né? então vamos tirar o seu Patrício aqui. É. Seu Patrício, então, se o senhor nos ouve, nós desejamos que o senhor fique bem, que o senhor se recupere logo para o senhor poder estar aqui conosco rapidinho, já na próxima semana. Seu Patrício está hospitalizado, ele está acompanhando o estudo, mas tá no hospital. Então, seu Patrício, acompanha com a gente aí. Recupera logo, hein? Beijo, se recupere e vamos vibrar positivo. Vamos estudar, que estudar é bom, ajuda a melhorar as nossas energias, Com né? certeza. Aproveitando essa pausa, boa noite para a Sueli. Oi, Sueli, seja Faço. bem-vinda. E então é interessante, né, Rosana? Eles estão trabalhando e o André Luiz está descrevendo para a gente essas diferenças, né, dos ambientes, né, da dificuldade, como ele fala aqui, né, de, de resistência, né, de sensações diferentes, né? É. E o E quanto eles têm que fazer um esforço, né? Porque você vê, o esforço tá o tempo todo, né? Todo tempo a gente tem que estar se esforçando. Todo tempo. É uma coisa que a gente tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito. O esforço tem que ser um hábito. A gente não pode desanimar, né? Nunca. E o instrutor estava falando, né? Com o tempo, a resistência, né? Os poderes deles seriam dilatados. Né? Então, a gente precisa, é o que você falou, o esforço e perseverar. Antes da gente prosseguir, vamos lá para as patricetes, ó. A Sálvia está mandando um abraço para o seu Patrício. Seu Patrício, a Sálvia está te mandando um super abraço, super beijo. A Valéria também, ó. Força e abraço para o seu Patrício. Temos certeza que o seu Patrício logo, logo melhora. Vai estar aqui com a gente. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Sim? Então, vamos lá. Os conselhos de Aniceto acalmava-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque asseverava que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera,
Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou. Uma pausa. Uma pausa. Eu não gostei dessa pausa. Eu fiquei curiosa. Rapidinho, ó. O seu Bernardo tá mandando um abraço pro seu Patrício. O César Nunes, tio César tá aí. Boa noite, tio César. O Flávio tá no Quiririm, fazendo evangelho lá, mas estamos todos aqui estudando. Pausa. Mas só pausa foi por bom motivo. Não, mas vamos explicar uma coisinha aqui, né? Que o conselho de Aniceto acalmava-nos a alma, né? E ele fala que ele estava fazendo um esforço aqui, né? Tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Porque asseverava que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude de injustificáveis receios. Então, a questão do medo. Né? A gente tem muito medo de assumir o novo, de assumir novas responsabilidades, de tudo que é novo, mas principalmente nessa questão de compromissos que a gente tem para assumir, né? E aqui, ó, muitas pessoas, muitos espíritos em missão e muitos encarnados adiam, né? Nobres realizações por conta de medo, de insegurança, de receio. E aí, ó, o André Luiz estava ali com uma equipe toda e o instrutor falando, olha, cuidado, hein? Para não ficar com tanto medo, com receio, porque a oportunidade passa, não é mesmo? É verdade. A gente precisa estar atento a todos os chamamentos que a gente recebe, todas as oportunidades de trabalho, de estudo, de qualquer realização do bem, porque elas todas têm um propósito, são boas. Se a gente deixa passar, perdeu. Aí é mais difícil. E aqui, no parágrafo seguinte, que a Rosana está com curiosidade, também estou. É aquilo que a gente já tinha comentado na aula passada, que o Flávio frisou bastante a questão do evangelho no lar, das nossas vibrações, a gente ser um ponto de apoio, né, para o plano espiritual. Então, aqui ele fala, né, essa casa tão humilde que eles tinham chegado, lembrava nosso lar, né, pela energia, pelo aspecto de, ele fala que luminoso, não fala? Fala, lindamente iluminada, por clarões espirituais. Então, a gente pensa as aparências enganam, né? Surpreendentemente boas. Então tá, Rosana, quer comentar alguma coisinha? Não, basicamente você falou tudo aí, né? Que eu só pensei que assim, o receio, o medo não é uma vibração boa, né? Então, tudo que vem de Deus é equilíbrio, né? O medo, ele tem uma razão de existir, né? O medo existe para a questão da preservação, né? De a gente se preservar, mas o medo não pode ser também um motivo de ficar na zona de conforto, né? Então, Impedir, né? Impedir a gente a se desenvolver. Então, é tudo um equilíbrio, né? O medo é importante em determinadas situações, né? Porque senão você não consegue fazer a preservação, mas muitas vezes você tem que desafiar ele racionalmente, porque às vezes o medo não tem nem sentido racional, se você parar para pensar, né? Então a gente sempre tem que nos desafiar, como você mesmo disse, o tempo todo. Então tá, vamos prosseguir então, agora matar a nossa curiosidade. Vamos lá. Então Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamos-nos do jardim que rodeava a construção, muito simples, e, estupefado, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. O que significa tudo aquilo?
de outras vezes visitar a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda do amor. Bonito, não? Uhum. Então, é porque é aquela coisa, ele estava com a visão ampliada, por isso que ele nunca viu antes, né? E agora ele estava conseguindo ver. Tanto o ruim quanto o bom, né? Tanto ruim quanto bom. Ainda bem que não é só ruim, né? Ainda bem, né? Uhum. Tem nossos. Por isso que nunca estamos desamparados, né? Basta a gente manter as conexões corretas, né? As Uhum. boas conexões. Quer E comentar alguma coisa, cara? sim, aqui vale muito uma reflexão para a gente pensar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, nosso lar, né? Não só a construção física, mas o ambiente que a gente faz da nossa casa. Será que a gente fica em constante briga, em constante discussão? Será que a gente faz evangelho no lar? Será que a gente deixa a nossa casa limpa de Uhum, energias ruins? Será que a gente fica guardando um monte de coisa que não tem serventia e acumulando energia? O que nós estamos fazendo do nosso lar, da nossa casa espiritual e física aqui uhum, nessa nossa encarnação, né? Porque aqui, olha, é uma casa simples. Ele mesmo diz aqui, a casa pobre. Tem um uhum, pequeno jardim, uma construção simples, mas era uma oficina, um posto de atendimento ali, representando o nosso lar. Né? Que uhum, muitos trabalhadores, como a gente está vendo aqui, estavam ali, trabalhadores espirituais buscando um refúgio dessas energias densas que são aqui no plano que plano encarnado, né, no plano uhum. material. Então vale a reflexão, né, como será a nossa casa, né, o nosso lar? Será que é um ponto de ajuda também? Será que é um ponto de desvio, um ponto fora da curva? Como é que será que as nossas residências, né, nossos lares são vistos pelos nossos amigos espirituais, né? É verdade. E o que importa, né, realmente é a energia, né? Ele não, na verdade, ele falou, como é que eles veem nossa casa? Na verdade, eles estão vendo a energia que tem nela, né? Sempre são atraídos por ela, né? Que Não, energia que a gente está vibrando. uhum, é Vamos lá. verdade. Quer que eu leia um pouquinho? Pode ler. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltavam à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos, carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Aqui a gente precisa pausar. Então, olha que bacana, né? O André Luiz falando que quando ele estava em nosso lar e foi fazer aquela visita na casa dele, ele não teve problemas em passar pelas paredes, né? Em passar pela porta fechada, porque ele não ali era responde até uma questão nossa, né? Era simplesmente um lar.
não era um posto de trabalho. E ali onde eles estavam, por ser um refúgio de nosso lar, existia uma proteção energética, né? Então ele fala que vigorava um sistema vibratório de vigilância que ele não conhecia até então. Existe essa organização espiritual, né, para proteger os trabalhadores, para garantir, né, que o auxílio, que a ajuda espiritual chegue da melhor maneira onde se faz necessário, né? Então a gente tem os nossos momentos de vacilo, né, de indecisão, de duvidar que o auxílio, né, que a ajuda espiritual chega assim rapidinho, mas eles estão aqui no nosso, até na nossa casa, né, pertinho de nós aqui, com postos de atendimento aqui no plano material, né? E mais uma vez a questão dos trabalhadores, né? Precisamos sempre de trabalhadores, tanto Eu aqui no gostei da última palavra que ele falou. Precisamos sempre de trabalhadores operosos. Rosas. Não é só o tipo de trabalhador, tem que ser tem que operar, tem que realizar, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E a casa pertence a todos, né, que trabalham. Então, são sempre bem-vindos os trabalhadores a todas as casas, no plano espiritual e no plano físico, né, no plano material também. E, outro detalhe interessante, né, uma entidade espiritual, né, um espírito mais elevado, chefiando um grupo de trabalho numa casa terrestre, numa casa normal, né, de uma família ali. Que interessante, a gente realmente não tem essa noção da amplitude do trabalho espiritual, né, da organização que eles têm, né? É verdade. Ó, Rosana Valéria pôs uma reflexão aqui. Podemos refletir sobre a importância de todas as oportunidades de trabalho que nos são oferecidas, mas que por vezes deixamos passar por julgar a parte material simples, enquanto que a parte espiritual é imensurável por nós. Boa observação, Nossa, né? excelente. Realmente bem profunda essa reflexão, né? É. Às vezes a gente não se envolve num trabalho porque acha pequeno, né? Às vezes, né? E não enxergamos a grandiosidade que de repente está por lá naquele ambiente, né? É, ajudar a fazer alguma comida, alguma ação voluntária para arrecadar fundos para alguma instituição. Ah, é uma coisa tão de bastidor, né? Uma coisa tão pequena, mas a gente não sabe, né? Como a Valéria falou, a gente não tem como medir a importância desse trabalho espiritualmente falando, né? Bem colocado, Valéria. O que mais, Rosana, você quer comentar? Eu acho que é muito Podemos importante. seguir mais um pouquinho? Sim, por favor. Então vamos lá mais um pouquinho. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento às cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: Temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços
recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Pausa. Interessante, hein, Rosana? Então, uma família, né? Cinco filhos, é isso mesmo? É. Jovem, de 16 e as Jovem, 3 crianças. de 12 mais 3 crianças. Então, ela é a viúva de Isidoro, ó, já está, a É o que, história já está se é, desenrolando. que abriu a porta, que atendeu eles lá, né? Abriu a porta Então, e tal. Isidoro já está ali no refúgio do nosso lar trabalhando, mas ele era o marido de Isabel, que continua aqui no plano material, continuava, né, no plano material com os filhos. E aparentemente eles estavam ali nas atividades domésticas simples, né? Fazendo as coisas, as crianças, um deles estudando, a outra na máquina de costura, os outros brincando, mas ela fazendo tricô, né? E as atividades espirituais ali acontecendo ao mesmo tempo. E outra coisa interessante, muito interessante, que a gente vê sempre, que a gente se questiona às vezes, né? Algumas pessoas não entendem, por que a gente não tem a mediunidade constante, né? Do intercâmbio constante com o plano espiritual, de ver todos os espíritos, de saber tudo que eles estão fazendo. E olha aqui, por proteção, né? Se ela, mesmo ela tendo uma grande evidência psíquica, os benfeitores orientavam, né, recomendavam que ela não soubesse de tudo que se passava ali na casa dela, de todos os trabalhos que estavam ali, porque isso poderia ser prejudicial. Ela estava ali se desenvolvendo bem, né, mas talvez não fosse proveitoso ela saber de tudo que estava acontecendo ali. Bem bacana. Bacana. Mas ela, a única que é curiosa, assim, mas ela, será que ela tinha ciência, né? Porque ele fala assim, ela é de grande evidência específica. Os benfeitores nos orientaram não permitir uma visão total do que passava, só tinha 20%. Uhum. Será que ela tinha consciência? Devia ter, né, consciência desses 20%? Sim. Trabalhava para isso, nesse sentido? Será que ela... Sim, porque quando eles chegaram, o André Luiz fala, eu reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença. Ah, é verdade. Ah, verdade. É. Então ela sabia que tinham espíritos ali trabalhando. Talvez não soubesse de tudo, mas que ela sabia que tinha espíritos ali. É verdade. É verdade. Bem observado. A Valéria colocou mais um comentário. Interessante que, assim como as memórias das vidas passadas pode comprometer nosso rendimento nessa encarnação, a mediunidade sem limites pode causar prejuízo. É exatamente isso. Por que a gente tem o esquecimento do passado? Porque isso teria grande influência nas nossas atitudes de hoje e provavelmente seria uma causa de queda para muitos, para a maioria esmagadora, né? E ainda bem, né, que a gente tem essa proteção. E a mesma coisa em relação à mediunidade. Ela é uma ferramenta, né, de resgate, né, uma responsabilidade muito grande ser médium. Né? As pessoas pensam, tem um dom. E não é, mediunidade é uma coisa muito séria. Né? Não é assim. E, então, também existe essa questão da proteção. E a Valéria complementa, né? Mas a percepção depende também da evolução de cada um, né? Com certeza. De como cada um desenvolve, né, a sua mediunidade. O plano espiritual não brinca em serviço, né? Tudo muito organizadinho. E aqui o seu Bernardo registrou, mas se conteve. É mesmo, né? Ela não falou, um espírito, né?
Se fosse o Flávio, ele já ia ficar assustado. Aonde? O que ele vai fazer? Né? Bem isso mesmo, seu Bernardo, que a gente não muita gente também não sabe como lidar, né, com essa questão da presença espiritual, né, ao nosso redor. Eu sou uma delas. Uhum. Muita gente tem medo, né? A gente Uhum. tem medo do que a gente não Não tem conheço. muito conhecimento. Uhum. Na verdade, eu era muito mais medrosa, né? Quando eu não conhecia a doutrina, né? Agora que eu conheço, não sei se eu teria tanto. Eu acho que eu não teria tanto medo, né? Depende. Nunca não tive experiência. Quando eu tiver, eu te conto. Uhum. É verdade, né? A gente precisa experimentar para saber. Mas essa postura, né, que como comentou o seu Bernardo, de disciplina dela, né, de perceber, mas se conter, né, não fazer alarde, não fazer escândalo, é o que a Valéria falou. Já demonstra evolução, já demonstra um Uhum. nível evolutivo da Isabel ali. E não deve ser à toa, né, que o Isidoro está ali e que ali é um posto de refúgio de nosso lar, não é para qualquer casa terrena, né? É verdade. Legal, que bom que estão todos participando, muito Até não bacana. sei por que me veio agora, eu fiquei pensando, né? O Samaritano, por exemplo, né? A história da Dona Celina, né? Uhum, Me pareceu muito similar com o que nós estamos falando do seu Isidoro e a viúva, né? A Dona Celina às vezes fala que vê o marido dela, né? uhum. Não se sabe, né? É, mas ali sim é um posto Com de certeza, porque trabalho também. o Samaritano já é um trabalho, a gente vê o trabalho, né? A gente Uhum, vê o trabalho materialmente falando, né? Principalmente falando, evidentemente. sim, sim. Me perdi até onde eu estava. Ah, a essa altura de Torres, eu fiquei na sala ao lado, não foi? Aqui na, Ah, tá. Uhum. né? Vou continuar então mais um pouquinho. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. Vamos fazer uma pausa? Uhum. Que agora eu fiquei com uma dúvida. Porque aqui ele fala, né, que o Isidoro estava ali nas atividades e ele não ia poder ficar ali recepcionando, né, acompanhando os recém-chegados, que eles iriam descansar. Então ele mostrou um cômodo da casa, né? E aí o André Luiz faz a descrição desse cômodo, né? Uma sala pobremente mobiliada, tinha uma mesa tosca, né? Uma mesa simples e várias cadeiras. Eu fico perguntando, e daí ele fala assim que tinha muitas entidades em conversa edificante. E daí será que os espíritos partilhavam desse mesma mobília? Também tem a mesma coisa. Imaginando como será que esses muitos espíritos estavam ali acomodados, né? Será que daí já tem essa questão da amplitude espiritual daquele posto? Fiquei em dúvida. Entendeu? Não sei se eu Eu consegui entendi. explicar. É como se assim, se, é como se o espaço físico fizesse alguma diferença para o espírito que estava lá. Né? Porque ele faz a descrição do espaço físico, e aí você, na sua mente, a primeira coisa que você vê essa descrição, você começa a ver os espíritos sentando nos bancos. Uhum. Ou conversando na mesa, ao redor da mesa, né? Então isso causa, quando você vê essa descrição, você fica, puxa, será? Né? Será que são dois ambientes, né? Um espiritual diferente ali? É, Será que ele vai falar mais para frente? Não. não sei, mas é bem interessante, mas eu acho que deve ser dois.
Eu acho, mas não deve ser o mesmo, não. Deve ser uma Uhum. dimensão, né? Que a gente fala, né? Tá ali, mas tá ali, do lado, vamos dizer assim, né? É. Sei. Aí, é o que você falou, né, da experiência. Eu não vi espírito ainda, então eu não sei dizer qual vai ser a minha reação. A gente não viu ainda um Aham. ambiente espiritual Uhum. junto de um ambiente físico. Então, Uhum. fica mais difícil da gente conseguir imaginar, né, como é que vai ser. É verdade. Mas um dia a gente vai saber. Com certeza. Isso aí, não tem dúvida. Será que a gente vai conseguir trabalhar, né, no plano espiritual quando a gente Hum, chegar lá? Sei lá, né? Se a gente vai partir do princípio que tudo que a gente faz aqui, a gente vai fazer lá, se tiver merecimento, né? Se a gente, dependendo de como a gente. Acho que sim. Eu acho que se a gente considerar que tudo, que a lei divina é perfeita, que há muito amor nessa nessa, né, a gente vê, a gente comete erros e é acolhido e é dada a oportunidade da gente recomeçar sempre, né? Eu acho que se a gente está fazendo um treinamento aqui na Terra, tem que valer lá para cima um pouco, né? Aí que tá, volto naquela frase da Valéria, né? Uhum. A gente não tem como medir, né, a parte espiritual. É. Aqui, fisicamente, a gente pode até considerar que estamos trabalhando duro, mas vai Uhum. saber, né, se esse duro, quais são os reais motivos, né, que tem por trás disso. E daí só um mentor que vai fazer a gente compreender, né, enxergar direito quando a gente chegar no Por isso que eu espiritual. acrescentei a palavra pouco, deve valer um pouco. Bem Deve valer um pouquinho, pouquinho lá. bem pouquinho. Uhum. E falando em pouquinho, pouquinho é o nosso tempo, falta 1 minuto para acabar. Rapidinho. Falta um pouquinho, muito pouquinho. Alguém que com algum dos nossos convidados, a Valéria e o seu Bernardo, estão inspirados hoje, querem fazer Uhum. mais uma colocação. Aqui a Sueli, né, mandou um abraço para o seu Patrício, energia positiva e melhoras, seu Patrício. Então, vamos Acho que a única finalizar. coisa que eu poderia acrescentar nesse último minuto é o seguinte: ele chega lá num lugar iluminado, né, que está cheio de seres iluminados. Então, essa é uma energia que próprio se retroalimenta, né? O Sim, ambiente é bom porque os espíritos estão lá são bons, né? E as pessoas que vivem naquela casa na materialidade também procuram criar esse ambiente bom, consegue né? manter, né? Consegue manter e aí vai se retroalimentando, né? Boa colocação, Rosana. Perdi. Onde a gente parou? A gente ia começar Qualidade espiritual, né? confortadora. Não, é. Não, é a claridade espiritual que você falou. Então tá bom, claridade espiritual. Depois eu marco aqui. Uhum. Então, finalizamos nosso estudo, que acabou muito rápido. Agradecemos a presença de todos. O seu Patrício também que está aqui conosco, mas tá acompanhando. Rosana, você faz nossa oração final? Sim, pode. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por essas energias maravilhosas que foram compartilhadas hoje durante o estudo, agradecer aos mentores espirituais desse estudo, aos nossos mentores espirituais, agradecer esse amor divino maravilhoso que Deus nos permite sorver. Muito obrigado, que nós possamos realmente nos empenhar nos nossos esforços para melhorarmos a cada dia, que possamos continuar na boa vontade do estudo, criando como hábito, sempre procurando nesse hábito trazer os nossos melhores atitudes. Que possamos estar, que o seu Patrício possa receber toda a energia maravilhosa de nós e que ele possa estar conosco na próxima semana estudando. Estamos sentindo sua falta. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom o nosso estudo. Muito bom todos aqui conosco. Boa noite todo mundo. Boa noite, Rosana.
Beijo, seu Patrício, melhora, volte logo, melhora logo para estar aqui com a gente. Com certeza. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.